Nós tivemos falando nos últimos dias, quando o pastor estava de férias, nós estivemos pregando sobre os 10 mandamentos, o decálogo cristão, que é tão importante. Foi escrito há 3.000 anos atrás, mas é tão presente em nossos corações, nós precisamos relembrar e não, de fato, ignorar os 10 mandamentos. É uma ética cristã, requer, através do Espírito Santo, guardar esses mandamentos, e você pode externar para fora aquilo que está no seu coração, com o coração transformado, uma vida em santidade. Então você vai manter essa ética cristã. Quando as pessoas perceberem, você tem uma vida santa, irrepreensível. Você não vive como o mundo vive, você vive uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. Então é diferente. Então precisamos relembrar. E nessa noite é o 7º mandamento. Nós falamos dos 6 mandamentos até aqui. Primeiro mandamento, nós lembramos, o irmão Saulo, ele foi o único que falou decor, e graças a Deus pela vida dele. Nós temos que decorar e guardar em nossos corações, sempre lembrar. E primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. Segundo, não fará imagem de escultura. Não põe o Senhor à prova. Guarde a ti o sábado, honra teu pai e tua mãe. A partir do verso 6 do 6º mandamento é tudo em não. Não, não, não. Não furtarás, não adulterarás. Aliás, o 6º é não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirá falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. E nessa noite eu quero falar: não adulterarás. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, que o Senhor possa falar em nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, por estar aqui nessa noite. Essa palavra, Deus, possa vir de encontro, Deus, com nossos corações, nos confrontando, nos alertando e nos livrando, Deus, quando a Tua palavra nos ensina a fugir de toda aparência do mal, fugir, Deus, de toda impureza, que possamos, Deus, nos santificar diante do Senhor. Nos conceda, Deus, essa unção do Senhor. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos, Deus, que estão aqui nessa noite, possa, de fato, adorar o Senhor, cultuar o Senhor, estar atento à Tua palavra. Deus, assim nós oramos nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Depois alguém pode trazer uma água aqui. Êxodo 20, e depois pode também abrir em Deuteronômio 5,18, que é o mesmo versículo. Diz assim: não adulterarás. E em Deuteronômio, lembre que Deuteronômio é repetições das leis que Deus deu a Moisés, e ele repete muitas das leis em Deuteronômio. Também 5,18, não adulterarás. Todos sabem e conhecem essa palavra, não adulterarás. É muito fácil nós condenarmos os que adulteram, ou que matam, mas nós vamos ver que tantos pecados que Deus proíbe. Então, fazendo um resumo da família, antes de nós entrar nessa palavra, a família é o único fenômeno social, é o único fenômeno religioso que se encontra em todos os tempos, em todas as culturas. No plano de Deus, Deus criou a família, uma ordem da criação que foi instituída antes da queda, conforme diz em Gênesis 1, 26 a 31, e é colocado sobre a bênção divina, no versículo 28, que enchei, multiplicai a terra. Deus fez a família, Deus criou, Deus instituiu. Que bênção que nós recebemos. Nós não seríamos nada sem nossa família, nós precisamos de cada um, especial nossa família que Deus nos deu, Deus criou. A família é a unidade fundamental de uma nação. É a fidelidade de um casamento, é alicerce de uma família. Em Gênesis 2:24 fala que Deus estabeleceu o princípio da família.
Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou é perfeito. E nós devemos louvar a Deus por isso. Deus é bom, Deus fez tudo algo maravilhoso. E vindo nesse mandamento, o sétimo mandamento, algo positivo sobre o sétimo mandamento, quando Deus fala não adulterarás, é a proteção e a santificação do matrimônio instituído por Deus. Tudo isso Deus já preveu. Quando o homem caiu, ele é sujeito, nós somos sujeitos a cair, às quedas, às tentações, e Deus conhece. E Deus, conhecendo o coração do homem, a corrupção da natureza humana, Deus estabelece esse mandamento: não adulterarás. Deus estabeleceu. É a proteção. E olhando de forma crítica, de forma ampla, condena qualquer imoralidade sexual. Seja fornicação, prostituição, adultério, incesto, homossexualismo, lesbianismo ou sodomia, adultério, tantas outras coisas. Conforme diz em Levítico 20, 10 a 21, que descreve, contra todas essas coisas, Deus quer preservar a família, o matrimônio. O mundo está solto, as coisas estão cada vez de mal a pior. Esse texto, esse mandamento foi escrito há 3.000 anos atrás, mas está tão vivo hoje em dia que não podemos passar batido como que algo tão normal. Não é. É o que Deus condena. O adultério no Antigo Testamento era um pecado tão sério que foi considerado crime capital. Deuteronômio 22, 22. Se fossem apanhados nesse ato, eram mortos, todos seriam mortos quando é apanhado, praticando esse ato, eram mortos. João Calvino definiu: o teor e a aplicação deste mandamento, a suma é que não nos poluamos de qualquer imundícia ou libidinosa incontinência. Não pode se jogar nesse ato praticando como forma desenfreada. João Calvino já previne. Não é se jogar, que as pessoas estão, muitos praticando desenfreado. Algo mais forte, é um vício que as pessoas têm e estão se jogando, praticando esse tipo de imundícia. Martinho Lutero também fala: ao percorrer Saxônia, sentiu-se impulsionado em escrever o catecismo para que os evangélicos se livrassem de tanta miséria moral. Pastores, pregadores, indoutos e chefes da família foram instruídos a ensinar o 10º mandamento com fidelidade e com constância. Então, já havia preocupação quando Martinho Lutero, antes mesmo dele fazer as teses do 97 teses, 95 teses, ele vai até a Roma, ele fica horrorizado, tanta depravação moral dos líderes, que era líder, que era exemplo para ele, ficou assim, voltou com muito desgosto, assim, vendo tanta imoralidade, já naquele tempo. E ele fala para todos os líderes, estar atento a essas coisas que tem estado por aí de qualquer jeito. E quando Deus fala isso, Ele quer fazer, Ele chama nós a pureza sexual, uma pureza em nossos corações. A pureza sexual envolve ações, palavra e pensamento. O salmista diz para o jovem: de que maneira o jovem poderá guardar o seu caminho? Observando a sua palavra. Ele diz para os jovens, para nós, de que maneira podemos nós guardar nosso coração limpo, puro, guardando, observando a sua palavra. Jesus falou em Mateus 5:8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É uma limpeza, amado, uma purificação que nós temos que ter em nossos corações. Um coração impuro, como que o Espírito Santo pode habitar? Temos que ter um coração puro, limpo, e para isso é necessário nós estar aos pés do Senhor, confessando, e não deixar que o pecado nos domine. E precisamos nos purificar. O próprio Jesus falou assim, que o que contamina as ações do homem é o que está dentro do coração, pois do coração procede os maus desígnios, conforme diz Mateus 15, 18, 19.
É aquilo que está no coração, e dos corações procede os maus desígnios, e a boca fala o que está cheio o coração. Então nós temos que nos purificar, para fugir de toda impureza. Em Tiago 1, 14 e 15 afirma que as tentações têm origem na própria cobiça, que atrai e seduz o homem. A cobiça por sua vez dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. E para reverter esse ciclo precisamos vigiar, manter puros os nossos pensamentos. Se inclinarmos para a carne, nós vamos cogitar as coisas da carne, mas se inclinarmos para o Espírito, nós vamos cogitar para as coisas do Espírito. É uma guerra diária, não é uma guerra que dá trégua, é diariamente. Os jovens, os adolescentes, nós, temos uma guerra e precisamos vigiar. É uma luta, mas precisamos nos inclinar para o Espírito, como diz lá em Gálatas: andai no Espírito e não satisfazeis o desejo da carne. Precisamos andar no Espírito, manter pureza no nosso coração, inclinar para o Espírito, cogitaremos as coisas do Espírito. E nesse tempo, amados, quando nós vemos nessa situação desse texto aqui, muitos, quando ele cai ou ele está vivendo nessa prática, ele sempre vai culpar alguém. Ele sempre transfere a culpa de alguém. É como lá no Gênesis, Adão pecou, ele jogou culpa em quem? Na Eva. A Eva jogou culpa na serpente. Essa transferência da culpa. Do que a pessoa assumir a responsabilidade. Não, eu errei, eu preciso de mudança. As pessoas sempre querem transferir a culpa para alguém, seja para o cônjuge ou no próprio diabo, sendo que os desejos e os vícios já estão dentro de cada pessoa. O que ocorre, amado, é o despertamento desenfreados por desejos proibidos. Então, por isso que devemos andar no Espírito, para não satisfazer o desejo da carne. Se nós andarmos no Espírito, nós vamos ter pureza no coração. E a gente vamos admitir: preciso de mudança. Então precisamos manter a pureza sexual, a pureza no coração. A bênção matrimonial, amados, quando nós guardamos esse mandamento, o matrimônio é outro equivalente positivo para prevenir contra o adultério. O sexo praticado dentro do casamento é monogâmico. É um modo para satisfazer aquilo que seria concupiscência e levaria a promiscuidade se fosse praticado fora do casamento. Então, Deus fez tudo perfeito. E Deus quer que nós vivamos em purificação, em pureza. E por causa da impureza, diz que cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. E ele diz também dos que namoram ou está com essa tendência sexual, caso porém não se domine, que se case. Paulo orienta isso. Alguns que estão namorando e não conseguem se resguardar, que casem. Mas não cometam, não vivam como que fosse casal. Hoje é moda hoje em dia, as pessoas já namoram e já vai na cama com alguém e assim está vivendo. E Paulo fala assim: melhor casar do que viver abrasado. E por fim, que o casal não se prive um do outro. Não pode também o casal se privar um do outro, salvo por consentimento quando tem um tempo de oração. Mas logo depois, pode se juntar novamente. O casal precisa estar tendo uma intimidade, uma comunhão, precisa ter um bom diálogo, não pode se privar um do outro. Temos que... A própria palavra de Deus nos orienta em tantas situações, amado, para a gente não cair no adultério, não praticar o mal. E às vezes a gente deixa de olhar para a palavra de Deus. E às vezes a vontade nossa é praticar. E não podemos culpar o cônjuge, culpar a circunstância, é porque a vontade está dentro de nós e a gente só quer fazer quando dá oportunidade. Por isso que precisamos se alimentar do Espírito Santo de Deus, para vencer esse mal. E o próprio Paulo fala que nós precisamos estar junto, o casal precisa estar fortalecido. Vemos nesse ponto, a melhor prevenção contra o adultério é qualquer espécie da impureza sexual, é o casal manter a intimidade com temor a Deus.
Esse temor a Deus precisa estar junto com o casal, andando junto, sabe? Compartilhando as suas necessidades, suas fraquezas, um ajudando o outro. Se um levanta, se um cai, o outro ajuda a levantar. É a palavra do Senhor nos ensinando. Não pode andar junto, isolado. Precisa compartilhar, precisa falar das suas fraquezas. E a graça de Deus vai ajudar, vai fortalecer cada um. Então, amado, definimos que o casamento é uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas do sexo oposto, que manifesta publicamente que querem viver junto. Do ponto de vista cristão, o matrimônio é a relação amorosa de um homem e de uma mulher, sob direção de Deus. Manifesta publicamente o desejo de pertencer exclusivamente um ao outro até que a morte os separe. Essa é a vontade e a união que Deus fez. Viver um para o outro, para sempre. Do juramento que nós fizemos, até a morte que separe, deve ser a aliança que nós fizemos diante de Deus, então deve prevalecer. O casamento originou-se na mente e no coração de Deus, como Deus fala lá em Gênesis 2,18. O Criador viu que não era bom que o homem vivesse só e fez uma auxiliadora, que lhe fosse idônea. Sendo a primeira instituição criada por Deus, a primeira instituição que foi criada, quem criou foi Deus, que é a família, o casamento. Deus criou. Veio na mente do coração de Deus. Então não foi nós que inventamos, não foi a sociedade que inventou, foi Deus que criou. E tudo que Deus fez é bom. Lembre-se disso. O matrimônio cristão é uma aliança solene, um pacto sagrado, legal, monogâmico, pública, social, que dura toda a vida. A união entre cama e mesa, entre só homem e uma só mulher, que desejam viver juntos sob a orientação e bênção divina. Em Efésios 4, 22 a 33, ilustra o modelo de relacionamento entre casais, de igual forma do relacionamento de Cristo com a igreja, sendo uma união permanente. A aliança que Jesus fez, amado, não é aliança qualquer. Custou o seu sangue. Ele morreu lá na cruz. Ele deu sua vida por nós. Ele entregou sua vida por nós. Comprou lá na cruz, custou seu próprio sangue, seu amor infinito. Assim também seja o matrimônio de esforço do amor um para com os outros. Então, amados, a função do sexo no casamento é unificar os dois seres do sexo oposto. A palavra do Senhor sustenta e diz: ambos tornarão uma só carne, conforme diz Gênesis 2:24. No casamento, o que jamais deve ocorrer é a privação um dos cônjuges no tocante à intimidade, uma preversão contra a infidelidade. O matrimônio unido, físico e espiritual, glorifica a Deus. Então, essa é a função da família, do casamento. Tudo para fugir do adultério, para se prevenir contra o adultério. E no casamento, a responsabilidade do homem, amados. No casamento, Deus une um homem a uma mulher, que antes eram solitários, agora são solidários, e no objetivo de vivenciar o exemplo da solidariedade, unidos no amor de Deus. A função do homem é exercer autoridade no lar, trazer segurança, provisão, sendo ele o cabeça do lar. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, e Deus colocou o homem como cabeça do lar, da mulher, então é exigido do homem exercer com destreza, com sabedoria, com discernimento, com força. Deus espera isso do homem, específico para o homem no lar: amar a esposa, assumir o comando da família, exercer o papel do sacerdote, suprir as necessidades financeiras, proteger a família, assumir a liderança moral. Nós estivemos fazendo o curso dos homens ao máximo, e foi lido numa parte lá, que quando o homem busca Deus, ele envolve toda a família. 97% da família vem para a igreja. Os filhos vêm, a esposa vem. Mas quando é só a mulher,
somente 33% vem para casa. Até menos, 17%. Então, como é importante o homem exercer o seu papel. A autoridade que Deus dá para o homem precisa exercer com destreza. Nós precisamos agir, homens têm que ter hombridade, ser parecido com Cristo, seguir o exemplo de Jesus. Então, amados, nós precisamos praticar isso. Ele deve exercer o papel imprescindível, sendo responsável pela vida espiritual da família com muito zelo. As atribuições específicas do homem no lar são enormes e difíceis. Por isso, amados, sua força vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que nos criou conforme a sua imagem. Nós, homens, não conseguimos se não tiver a força de Deus. A comunhão com Deus, nós não vamos fazer nada, nós não somos capazes de nada, mas se Deus está conosco, dirigindo nossas vidas, somos capazes. Vamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Então a responsabilidade do homem, e tem a responsabilidade da mulher também. Aproveitando, dar parabéns para as mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres que foi ontem. Deus abençoe cada uma das mulheres. Eu espero que cada mulher recebeu um elogio do esposo. Se não recebeu ainda, tem oportunidade hoje à noite, hein? Tá? Eu falei lá no mercado para uma senhora que trabalha no cartório, e dei até parabéns, todos dando parabéns para as mulheres, falando o que nós homens seríamos sem as mulheres. E graças a Deus, tudo que Deus fez é bom. A responsabilidade da mulher. A mulher é a alma do matrimônio. Ela proporciona aquelas qualidades que o homem tem dificuldade em resolver pelas suas limitações, impostas pela natureza. Nós temos nossa natureza, a mulher, ela vê os detalhes. E às vezes tem coisas que nós passamos desapercebidas e a mulher consegue enxergar. E nos orienta e fala conosco. A Vanessa sempre fala que o homem olha aqui, ó. E as mulheres já olham mais todos os lados. Às vezes tem coisas que eu estou procurando e ela está vendo e eu não estou vendo. E ela está aqui do seu lado. Então, como é que tem as qualidades, as mulheres têm essa qualidade de resolver o problema? A Bíblia chama a esposa de auxiliadora idônea do homem, conforme diz Gênesis 2,18. Ela, por ser diferença, ela auxilia de forma adequada e agradável, com sua enorme qualidade, pois ela enxerga além do que o homem enxerga. E Deus viu que para o homem não era bom que vivesse só, e por isso Ele criou a sua auxiliadora. Isso, amado, não quer dizer que a esposa é inferior aos homens. Ela é diferente no aspecto físico e emocional. Em Salmo 128, versículo 3, diz que a mulher no interior da sua casa será como videira frutífera. Em Provérbios 12:14 fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, nós vemos como que é a importância da mulher dentro do lar, mas nesses últimos décadas, nesses últimos anos, mudou muitas coisas dentro de casa. A mulher agora precisa trabalhar. Ela precisa ajudar-nos, talvez, questão financeira, se obriga a trabalhar. Mas isso não priva ela da responsabilidade dentro do seu lar, na educação dos seus filhos. Não é porque trabalha fora e deixa a casa a desejar, não. Ela não pode perder a responsabilidade dentro da sua casa, como a educação dos filhos, zelo pela sua casa. Mas é claro que aí também compete aos homens compartilhar, ajudar, cooperar no trabalho, para não ficar pesada essa carga só para a mulher. Precisa haver um bom diálogo, se ajudar mutuamente, para que viva bem. Então, nesse mercado de trabalho, nessa correria, nós estamos vendo isso, não pode desprezar o lar, a família, que é o mais importante, e os filhos, consequentemente os filhos. Porque eu sempre falo, amado, os filhos sabem todos os nossos defeitos. E eles vão jogar e vai crescer naquela fraqueza que nós às vezes demonstramos e não corrigimos, e vão crescer daquele jeito. Quando formos corrigir, ela pode jogar na nossa cara. Então temos que ser exemplos. Você tem que ser exemplo para sua esposa e vice-versa. E para os filhos também.
Ao ponto de você, dentro da sua casa, você ver crescimento espiritual, seja da sua mulher, ou seja do seu marido, ou dos seus filhos, e vice-versa. É lá que começa a vida com Deus. Lembre-se disso. Nesse mandamento de não adulterará envolve vários assuntos ligados ao adultério. Eu quero descrever algumas coisas que nós temos que estar atentos, os jovens, adolescentes, que vocês fiquem atentos também sobre aquilo que nós vamos falar nessa noite. Como masturbação, fornicação, prostituição, mancebia, poligamia, divórcio, novo casamento, homossexualismo e outras formas de perversão, como sadismo, masoquismo, fetichismo e bestialidade. Nós não vamos falar tudo isso, tá? Só estou já destacando que tudo já envolve esses assuntos ligados ao adultério. Diante de revolução sexual, de qualquer versão negativa desse 7º mandamento, precisamos agir na ética cristã, de fornecer uma orientação e objetivo para os problemas reais que têm acontecido nesses últimos dias em nosso tempo. Uma prevenção não casuística e não farisaica, mas um acompanhamento de perto que fortaleça o lar, sob a orientação divina, sob a orientação bíblica profunda, com fortalecimento na área sexual. E precisamos sempre estar lembrando, ensinando e orientando e preocupando com essas situações que têm ocorrido em nossa época, em nosso tempo. Contra a masturbação, a fenomenologia de alta excitação, que já foi chamado de onamismo, por causa do pecado de Onã. Onã, filho de Judá. Ele teve 3 filhos. O primeiro filho, ele casou, e porque não agradou Deus, e Deus matou ele. Aí ele tinha a esposa a Tamar, e Judá fala para Onã casar com a Tamar. E ele casou com a Tamar para que a descendência do filho maior do mais velho não morresse. E ele casou com a Tamar. Mas toda vez que eles tinham relação sexual, antes de chegar o momento do clímax, que ele jogava o sêmen fora, para não suscitar descendência do seu irmão, porque ele pensou, se eu engravidar a Tamar, todo mundo vai falar, não é meu filho, é filho do meu irmão. Sei lá, né, se não me engano, o nome. E isso deixou Deus irado e matou Onã por causa desse pecado. Mas a Bíblia não fala diretamente na Escritura essa prática de masturbação. Mas no caso de Onã, foi mal aos olhos do Senhor, que o Senhor o matou. A masturbação, amada, origina em alta excitação. Mas quando isso ocorre? Na infância, seja por divertimento, autodescoberta sexual, na puberdade, quando muitos adolescentes praticam, e os meninos praticam 90% e as meninas 50%. No mundo ocidental. E na vida adulta, alguns praticam também por egoísmo. Seu caráter egoísta, narcisista e antinatural, que deve ser vencida. E no modo especial, amado, na ética cristã, essa atitude deve ser superada. Vencido dentro dos princípios social, emocional e sexual, sempre guiado pelos princípios bíblicos. Essa prática, seja por egoísmo, introversão, fantasia sexual descontrolada, de forma solta e falta de intimidade saudável entre parceiras reais, levam ao excesso físico e focaliza o eu e não ao próximo. Porque deixa de olhar para o próximo. E focaliza sempre o eu. O egoísmo tem tomado conta, gerando pecado em qualquer ações desse tipo. Isso é pecado. A solução é buscar o perdão com arrependimento. Temos que compartilhar nossa vida. Esse problema, se alguém enfrenta, tem que compartilhar desse vício sexual com sinceridade. Viver uma vida de comunhão, intimidade com seu cônjuge, que é a vontade de Deus, para que resulte em grande vitória e bênção contra esses vícios. E muitos praticam isso. Como a fornicação,
A fornicação é a prática do heterossexuais entre as pessoas não casadas. Interessante que no Antigo Testamento essa prática não era comum, que não esclarece essa prática de forma sistemática. Mas cita algumas referências, como estupro, conforme diz Deuteronômio 22, 25 e 26. Também a sedução de uma moça virgem, nesse mesmo capítulo do versículo 16 e 17. De uma moça que consentiu, no versículo 23 e 24 do capítulo 22. E tudo a punição era a morte, revelando a seriedade de Deus com esse problema. Já no Novo Testamento não aplica a morte física. Mas o que pratica esses atos era considerado impuros e sendo rejeitado por Deus, conforme diz em 1 Tessalonicenses 4,3, diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da fornicação. Então a palavra de Deus é muito clara. Se foi escrito há 3.000 anos atrás, esse mandamento também no Novo Testamento, depois de 1.000 anos, 1.000 e pouco anos, continua ainda Deus orientando para não praticar. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 fala que os que praticam a fornicação não herdarão o reino de Deus, que é o resultado pior que a morte física. No Antigo Testamento havia punição, era morte, Deus levava muito a sério. E não vemos no Novo Testamento a morte espiritual, que é pior que a morte física. A condenação eterna, e Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, conforme diz em 1 Tessalonicenses 4,7. Deus quer que nós vivamos em santidade, amado. Santidade é separado do mundo. Mas o mundo, para eles, é tudo normal. Essa que eu estou citando aqui, para eles é tudo normal. E anda de mal a pior. E não podemos, nós como igreja do Senhor, ser contaminados com essas práticas mundanas e aceitar que isso é tudo normal. Não é normal. É claro aqui, está dizendo que quem pratica isso não herdarão o reino de Deus. Então está falando, fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E no Antigo Testamento, voltando ali, observamos que algumas práticas de uma moça que não era virgem, que engana o seu próximo, a noiva que mantém relação sexual com o terceiro, e o homem que mantém relação sexual com uma moça solteira e que não quer assumir, todos eram castigados. Então Deus, não adianta, nós queremos esconder, a gente escondemos dos homens, mas de Deus tudo ele vê. E Deus, ele pune. Nesse tempo nós temos visto também, hoje no mercado, no mundo, segundo a BBC, falando sobre prostituição, movimenta mais de 330 bilhões por ano a prostituição. Não inclui mulheres raptadas para se tornar escravas, exploração de menores. A própria senadora, Damares, sempre ela está colocando à tona das explorações de menores lá da região do Pará, de Amazonas e tantos outros aí. E que são exploradas na devassidão. Aquelas também que são exploradas nas ruas, todos isso movimenta muitos bilhões, mas há aqueles que praticam como um profissional do sexo, como uma vida de prostituição, vida de devassidão, no estado de promiscuidade sexual, visando o lucro. Interessante que lá em Deuteronômio 23, 18, fala que o Senhor proibiu receber uma oferta proveniente de prostituta ou prostitutos, pois ambos são detestáveis ao Senhor nosso Deus. Deus proibiu, Deus não quer receber oferta desses que se prostituem. Deus lá naquele tempo já proibiu. Não quer oferta desses tipos de ações. E às vezes, quem tem dinheiro, muitas vezes compra tudo, Às vezes quem tem dinheiro é bem tratado.
e desfaz das pessoas que não têm dinheiro, mas quem tem dinheiro esquece de onde vem, de onde originou o dinheiro, e aqui Deus já proibiu. Em Provérbios 5,9 diz: não dê outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. O apóstolo Paulo lembra que nós somos o templo do Espírito Santo, que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A única força real que pode transformar um indivíduo, amados, é o poder do Evangelho, que muda em qualquer circunstância. Somente a graça de Jesus, somente o poder do Evangelho que pode transformar essas vidas. Nós já fomos transformados, eu não sei a sua vida, seu passado, não importa. Deus sabe, e você sabe o quanto que você foi mudado, e Deus pode mudar cada vez mais, e a mudança não é só agora, é progressiva. Todo dia nós temos que nos santificar, e como o versículo que nós temos que decorar, né, em 1 Coríntios 6, 10, 13, que toda tentação, Deus sempre dá um escape, para que nós possamos suportar e vencer as tentações. Então Deus, com sua graça maravilhosa, tem nos alcançado e sempre tem nos livrado de todo mal. Eu vejo por mim mesmo, mais foram os livramentos de Deus na minha vida do que quando eu caí, quando eu deslizei. Mais foram os livramentos de Deus. Eu vejo o amor de Deus sobre minha vida. Quanto Deus me ama. Quanto Deus tem sido misericordioso comigo. Consequentemente, também nós temos que ser misericordiosos com as pessoas também. Como fala lá em Lucas, né? Sede misericordioso, porque o vosso Pai também é misericordioso. Então, amados, a única força real que pode transformar um indivíduo é o poder do Evangelho de Jesus, que muda em qualquer circunstância. E voltando sobre nosso texto de hoje, o adultério, toda a tradição judaica condena o adultério como um pecado grave. Um casamento já existente, ou até dois, está seriamente prejudicado pelo adultério, sendo contra lealdade e fidelidade matrimonial, contra lar, contra a estabilidade social e emocional de uma sociedade. O adultério vem como compreensão de quebrar, alterar, falsificar, propositada e conscientemente o estado sadio de um amor puro entre pessoas que querem assumir publicamente o matrimônio. Desde muito tempo, Deus condena o adultério com a morte por apedrejamento, conforme diz Levítico 20:10. 20:10. Tanto adúltero e adúltera seriam mortos. Então, Deus sempre quer preservar o seu povo, como quer preservar nossas vidas, quer preservar a sua igreja. Deus fala que Ele está preparando uma igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja pura. O que vai entrar no céu é aqueles que realmente se santificarem. Há duas formas do adultério mental e corporal. Jesus ensinou no Sermão do Monte. Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar por uma mulher impura, já no coração já adulterou com ela. Então, olha como é que ficou mais pesado este mandamento. No Antigo Testamento, não adulterarás. Seria o ato, o flagra. É muito lembrado o rei Davi, né, quando adulterou. E é muito massacrado o rei Davi por causa do ato que ele cometeu. Mas Jesus falou assim: com teu coração, você de fato só olhar com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Quem que conhece o coração do homem? Quem que vê esses pecados invisíveis? Somente Deus vê. Ele tem acesso a cada coração. Então, as pessoas falam: não, mas eu nunca adulterei. Mas se cobiçou, já adulterou. É igual não matarás. Se você odiar seu irmão, você já matou. Então tem muitos assassinos soltos aí, porque tem muitas pessoas que odeiam as pessoas e não conseguem perdoar. Então tem muitas pessoas adúlteras também, que tem cobiçado e já adulterou. E Jesus, que é o único capaz de conhecer e ver a intenção do coração,
De Deus não se zomba? Tiago diz que a origem da tentação está na cobiça. E depois de concebida dá origem ao pecado, que por sua vez gera a morte, conforme diz Tiago 1,15. Então, amados, vemos que o caminho do adultério começa com a cobiça. Essa cobiça pode ser introduzida em muitas formas hoje em dia. Através de livros sensuais, filmes pornográficos, roupas sensuais, indecentes, e sem falar nas redes sociais como o celular. A minha esposa esse dia pegou no meu pé que eu falo muito contra celular. Mas nós sabemos quanto celular, pessoas na sua mão, é um poder na sua mão que você pode acabar com nossas vidas. E muitos casais têm praticado o adultério só com celular, com a chamada. As crianças têm acesso às pornografia, os adolescentes também têm acesso. E ninguém consegue proibir, ninguém consegue monitorar, mas Deus vê tudo. Então essa cobiça começa com esses tipos de situações, de ferramentas. E o que pode influenciar a cobiça sexual é o desinteresse do parceiro matrimonial, é a falta de comunicação, a afeição, a solidão constante um dos cônjuges que pode atrair o adultério. O adultério não destrói apenas o lar, mas destrói a integridade das pessoas que se tornaram uma só carne. Isso é pior que um roubo que existe. É adultério. Pastores, psicólogos, psiquiatras comprovam que o adultério desfaz valores emocionais e pessoais que sustentam a sociedade. Isso implica em grande tragédia, insônia mal dormida, lágrimas, dúvidas, filhos separados por ações de traições conjugais, que isso deveria sensibilizar nossas vidas e nos alertar contra esse tipo de prática. Então, amado, do ponto de vista teológico, sua pior implicação é a condenação da própria alma por causa do adultério. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz que não sabeis. Aí vem uma lista de coisas que pode nos alertar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí fala, não erreis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteras, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então não é só a lista dos adúlteros, mas o avarento, os efeminados, os sodomitas, ladrões. Aí nós vamos lá em Apocalipse 21:8, fala lá também que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, serão jogados no lago de fogo. Os blasfemadores, os idólatras. Há uma lista, amado, você vai lá em Gálatas, nas obras da carne, a prostituição, adultério, tantas listas lá, também não herdarão o reino de Deus. E às vezes, cabe a nós, às vezes, só julgar, aquele cara adulterou. E nós só olhamos para isso, mas não olhamos que ele mentiu, não olhamos que ele está sendo avarento, não olhamos que ele está sendo roubadores, não olhamos que ele está sendo blasfemadores. Não herdarão o reino de Deus. A vitória sobre o adultério é somente a graça perdoadora de Cristo, amados. Em João 5,24 fala assim, em verdade, verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Somente a graça de Jesus mesmo, que nos perdoa. Somente a presença de Jesus transformadora, que pode nos livrar da morte para a vida. A presença transformadora de Jesus foi na vida daquela mulher adúltera, conforme diz em João capítulo 8. Aquela mulher adúltera foi apanhada no ato do adultério e todos os homens daquele tempo, os líderes religiosos vieram para apedrejar aquela mulher, mas lembraram de Jesus. Vamos ver o que o mestre vai falar.
Como que ele vai condenar essa mulher? E Jesus olhou o coração de cada um, e Jesus sabia das intenções do coração deles. E Jesus olha para trás, e eles insistindo para Jesus que pudesse dar um aval para dar uma sentença, matar essa mulher, porque essa mulher foi pego no ato do adultério. Jesus olha para todo mundo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, porque todos foram saindo, um por um. Jesus foi logo lá na mente, lá na psicologia. Feriu o coração de todo mundo, porque todos eram pecadores. Todos foram embora. E Jesus pergunta para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Foram todos embora. Jesus fala para ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. É somente a graça de Jesus, amado, vai e não peque mais. Porque o pecado traz uma tragédia, um sofrimento terrível. Traz um peso. Como Davi, enquanto ele não confessou, pesava sobre ele. Então, vemos que o único que pode nos transformar é Jesus. Paulo mostra que alguns adúlteros, nesse próprio capítulo do 1 Coríntios 6, 9, 10, do versículo 11, parte B, Paulo mostra que alguns adúlteros foram restaurados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele diz que fosse algum de vós que praticava isso, mas foste lavado pelo sangue de Jesus, foram transformados. Então há solução para que pratica isso, para que estão vivendo neste mundo. Há solução. Quando você abre seu coração para Deus, quando você confessa o seu pecado. Em 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Jesus é fiel e justo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala que nós devemos confessar o nosso pecado uns aos outros para sermos curados. Precisamos confessar o pecado uns aos outros. Não devemos encobrir o nosso pecado. E em Provérbios 14, 28, 13, Provérbio 28, 13 fala: o que encobre suas transgressões jamais vai prosperar, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Só a graça de Jesus mesmo, amado, quando nós confessamos o nosso pecado. E nós vemos hoje em dia, que se tornou comum as pessoas morarem junto, não querem casar. Não estou querendo pegar no pé de ninguém, mas a palavra de Deus já alerta contra isso. É a oportunidade das pessoas se consertarem. E vemos como a mancebia. A mancebia é um fenômeno bem conhecido, especialmente entre as pessoas de baixa renda. Às vezes é chamado de divórcio do homem pobre. O sociólogo Donald Pearson classifica a mancebia como sistema de uniões conjugais fora do casamento civil e religioso, que é diferente do concubinato. Concubinato que faz a opção de tomar decisões livres, sem importar com compromisso civil e público, e não tem apoio dos pais. Já a mancebia tem apoio dos pais. Essas decisões se esbarram em caráter teológico e social, pois não leva a sério a legalização e oficialização do matrimônio. A mancebada, amado, não tem a garantia de separação de forma jurídica, sendo que qualquer momento pode desfazer essa união. Não tem compromisso diante jurídico, não tem compromisso. E quem mais sofre das histórias do Brasil, dos que estão vivendo dessa forma, são as mulheres. Ainda mais se tem filhos, porque o homem larga de qualquer momento, não precisa dar satisfação para ninguém. Ele continua com a sua certidão de solteiro. E quando você sabe que você é solteiro, porque você tem certidão de solteiro. Quando você casa, sua certidão é de casamento. Quando você divorcia, é certidão de divorciado. Quando você fica viúva, é certidão de viuvez. Não tem como você viver junto com uma pessoa e viver solteiro. A vontade de Deus é que as pessoas se unem de forma regular. Não podemos andar de forma irregular.
Mas a fé cristã liberta, amado. A fé cristã liberta e desenvolve e devolve a dignidade dentro do lar. Em especial as mulheres como auxiliadora idônea do seu esposo, trazendo para a mulher maior segurança. É a vontade de Deus. Nós precisamos tomar postura como cristão que conhece a palavra de Deus. Nós devemos estar à frente de toda a sociedade, porque nós conhecemos Deus, nós conhecemos sua palavra e o que a palavra de Deus ensina. Não podemos perder tempo. Se o mundo para eles é normal, para nós não pode ser normal. Viver de qualquer jeito, nós temos que viver conforme a Bíblia ensina e nos orienta. É ser fiel à palavra de Deus. É ser obediente à palavra de Deus. Sem falar também que a Bíblia fala, contra a poligamia. Poligamia é o estado matrimonial em que o esposo possui mais de uma esposa. Ao mesmo tempo, nós vemos no Antigo Testamento há vários exemplos de homens que eram servos de Deus, como Abraão, Jacó, Davi e Salomão tiveram mais que uma mulher. São costumes do povo asiático, ou talvez de alguns tribos da África. Deus aprova a poligamia como expressão cultural de uma época ou de uma nação? Vemos que Deus criou o homem e a mulher em seu matrimônio monogâmico, como expressão clara da vontade de Deus. E todos esses homens que tiveram mais que uma mulher, todos tiveram problema. Todos sofreram. Todos tiveram luta. Não é da vontade de Deus. E não vemos em nenhum texto que isso é aprovação de Deus. Mesmo que a Bíblia relata de servos de Deus que possuíram mais que uma mulher, mas não tinha aval sobre a poligamia. Concluímos, amados, que a poligamia nunca esteve na intenção de Deus e nem prevista na lei mosaica. Não tem nenhum mandamento sobre a poligamia. Alguns costumes orientais ainda praticam isso, mas não é a vontade de Deus. E vemos também hoje em dia como comum é o divórcio. No Brasil, até 2010, para 4 casamentos, 1 terminava em divórcio. Última pesquisa de 2022, para 2 ou 3 casamentos, 1 termina em divórcio. Então, a média do Brasil já está chegando quase 50%. Dos que são casados, se divorcia. Você tinha uma jovem, uma cliente, ela não quis colocar a casa no nome do esposo, porque não era casada, ela já não tinha segurança. Estava morando junto já, mas não tinha segurança se iam viver mais tempo junto. Aí colocou o nome dos pais, porque já não tinha segurança. E falou isso para mim claramente. Já está morando junto, mas não tem segurança, então talvez logo pode se romper, mas pelo menos a casa não fica no nome do marido e fica no nome dos pais. Está preocupado com a questão financeira. E o pedido, maior parte dos divórcios hoje são das mulheres. Antigamente era dos homens. Interessante, fazendo esse curso dos homens ao máximo, nós vimos também que para os homens, 70% dos homens falam que o casamento está perfeito. Está ótimo o casamento. Mas 30% das mulheres falam que o casamento não está bom. Mas para o homem, a maioria está bem. Então, a maior parte hoje de divorciados que pede divórcio são as mulheres. Os brasileiros se divorciam cada vez mais rápido. É uma experiência amarga, dolorosa, que é acompanhado de briga, choro, falta de aceitação, dúvidas, incerteza, desequilíbrio emocional, traições, feridas e deixando as marcas para o resto da vida. Quem passa por esse escuro vale do divórcio, há sofrimento, é dolorido. Sabe da complexidade desse problema. Talvez quem nunca passou por isso não sabe. Muitos não sabem ajudar esse problema. Sendo mais fácil condenar o divorciado do que ajudar a restaurar e recuperar uma pessoa divorciada. Nós devemos separar, amado, o ato errado e a pessoa que passa pelo erro. Que constitui, a pessoa é objeto de amor e de misericórdia divina. Não temos que
já julgar e condenar. Nós temos que saber o ato errado e a pessoa. E mostrar misericórdia. Mas sabemos que logo no Antigo Testamento nós vemos que em toda parte da Bíblia Deus não aprova o divórcio. Pelo contrário, o profeta Malaquias revelou que Deus odeia o divórcio. O que ocorreu, o divórcio na época da lei de Moisés, na época de Moisés, foi permissão dada aos homens, mas não que foi aprovado por Deus. E a passagem clássica onde fala sobre a permissão e a dissolução do casamento está em Deuteronômio 24, 1 ao 4. Quando Moisés prevê carta de divórcio no caso da esposa ser desleal ou não agradar o homem por infidelidade, por alguma coisa indecente, aí poderia dar carta de divórcio para a mulher. Mas era pela dureza do coração do homem. Também fala que o sacerdote jamais poderia casar com algum divorciado, porque Deus exigia santidade. Se a pessoa, um sacerdote, casasse, era proibido, seria uma profanação diante da santidade de Deus. Interessante que em Levítico 22:13 fala que sobre que recebe o divórcio, rejeição do divórcio em si, mas a aceitação da pessoa divorciada, o qual era permitida ela cultuar a Deus. Então Deus, Ele é misericordioso e gracioso. A pessoa era divorciada em si, mas ela tinha a liberdade de cultuar o Senhor, de trazer oferta para o Senhor. E Jesus, quando Ele estava dialogando com os fariseus sobre isso, reafirma a ordem da criação, a indissolubilidade do matrimônio. Jesus deixa claro que o divórcio era por causa da dureza do coração, mas não foi assim no princípio. Mateus 19:8, no ensino de Jesus, contrair novas núpcias após o divórcio constitui no adultério. Em Marcos 10, do 1 ao 12, nesse texto deixa claro, mais claramente, amados, que a partir de Jesus, antigamente no Antigo Testamento a mulher era mais penalizada, mas a partir de Jesus, tanto a mulher quanto o homem são penalizados. Ambos estão sujeitos a sofrer a mesma pena. Antes a mulher, que era como sexo mais frágil, era discriminada, mas na época de Jesus, a partir de Jesus, tanto os dois são penalizados. É indesculpável, tanto o homem como a mulher. Vale também para o homem. Alguns casos de divórcio que são permitidos por motivo de infidelidade, como diz Mateus 5,32. Mas sem fazer caso de concessão de um novo casamento. Pode divorciar? Pode, mas não pode fazer um novo casamento. Só refere à questão do divórcio. Isso só refere à questão do divórcio. Paulo fala sobre o divórcio em 1 Coríntios 7,15. Quando algum descrente deseja romper com um cônjuge cristão, Paulo apela para a paz. Prefere o divórcio do que uma vida de escravidão. Ele deixa claro que a iniciativa do divórcio não deve partir da mulher cristã. E também não deve contrair nova núpcia. Então não tem nenhuma parte da Bíblia que apoia um novo casamento. Somente a misericórdia de Deus mesmo, amados. Somente a graça de Jesus. A oportunidade das pessoas, de fato, estar aos pés do Senhor. Um coração arrependido. E como diz lá em Romanos, onde reinou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Somente a graça de Jesus mesmo. Essa palavra fala muito no meu coração, como John Piper fala. Se os pastores não ser tocados pela sua pregação, é porque a pregação é muito pobre. Então, essa palavra, ela me confronta. E deve nos confrontar. De viver uma vida santa, separado do mundo. Aqueles que não podem ser dominados pelo passado. O passado já foi. E se está em Cristo a nova criatura, as coisas velhas se passaram. Esse fez tudo novo, é o momento oportuno de consertar a Deus do jeito que você está. Não precisa querer corrigir, precisa estar do presente para o futuro aos pés do Senhor e alcançando a graça e a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso.
E Deus é o único que pode restaurar a sua vida, as nossas vidas. Então concluímos que na ética cristã é manter vivo o ideal do matrimônio, salientando a fidelidade conjugal como diretriz clara do Criador ao homem. Líder de ministério de casais, pastores, presbítero, conselho da igreja, devem aconselhar e fortalecer o matrimônio existente, sempre visando o entendimento, o diálogo e o perdão conjugal. Esse é o ideal, amados. Cuidar da nossa comunidade, cuidar das famílias. Estar sempre pronto para aconselhar. Eu estou fazendo aconselhamento, comecei ontem, né? Foi muito bom o tempo que eu passei com aconselhamento bíblico. E quanto que nós erramos, porque às vezes nós julgamos, nós apontamos, e nós não andamos com as pessoas. Nós não temos a dificuldade de ouvir as pessoas. Às vezes nós queremos só falar, e não temos a habilidade de ouvir as pessoas, e precisamos ouvir para dar bons conselhos, conselho bíblico. E uma coisa que foi bem enfatizado ontem no estudo, que nós sempre temos que apontar Jesus, para trazer a solução para cada problema, para cada situação em que as pessoas passam. Somente Jesus, a graça de Jesus que pode curar e pode restaurar as vidas. Nós temos que apontar sempre Jesus. Nós não sabemos os problemas de ninguém. Quando você vai conversar com as pessoas, você não sabe. Mas você conhece um Deus poderoso, que pode nos usar para abençoar as vidas. E precisamos estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, com o coração sempre quebrantado, para ouvir Deus falando e possa te usar como canal de bênção, não para julgar, não para jogar pedra, como aqueles líderes queriam apedrejar aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e não condena, mas fala, vai, não peque mais. Então, amado, no que diz respeito ao zelo cristão, é importante manter a misericórdia, como Jesus ensinou, sede misericordioso, como também é o vosso Pai Celestial, conforme diz Lucas 6,36. Não negligenciar o apelo ao arrependimento, porque Deus é rico em perdoar. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Que Deus abençoe, que nós devemos manter um coração limpo, purificado de toda impureza. Externar para fora que você foi restaurada por Cristo. E viver uma vida de santidade dia após dia.